O livro do profeta Oséias revela e mostra o julgamento divino acerca do casamento de Oséias com mulher prostituta. É uma comparação de um adultério espiritual de Israel, que era o povo de Deus. O casamento de Oséias ilustra a infidelidade de Israel, a rejeição, o abandono da lei de Deus, e com isso viria o julgamento divino sobre os filhos da desobediência. Oséias, cujo nome significa salvação, Deus é a minha salvação, Jeová a minha salvação, salvação, Oséias, salvação, e ele é identificado como filho de Beeri. Oséias capítulo 1, versículo 1, palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então Deus lança a sua palavra para o profeta Oséias com o seu casamento, um casamento simbólico de Oséias, para simbolizar, para comparar a idolatria e a corrupção de Israel. E com isso vieram as ameaças e julgamento divino. Oséias capítulo 1, versículo 2. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra, o homem, se prostitui, desviando-se do Senhor. Então Oséias casa-se com uma mulher prostituta. Ele vai e pega e faz uma aliança de casamento. Assim também Deus nos pegou no lamaçal do pecado, afastados do Senhor através do pecado. E o Senhor, Ele nos compra fazendo aliança através do sangue de Jesus. E os homens romperam essa aliança através do pecado, da rebeldia, desobediência. Só resta um escape, o arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Louvado seja o nome de Jesus. Profeta Oséias, ele foi vocacionado por Deus a profetizar o reino de Israel, que estava num declínio espiritual, estava desmoronando espiritualmente, moralmente, famílias destruídas, lares destruídos, o culto ao Senhor estava destruído por causa do mundanismo, por causa da idolatria. Tudo isso pela desobediência, o adultério espiritual. O casamento trágico de Oséias e a sua palavra profética, ela entra em harmonia com a mensagem de Deus a Israel durante esse tempo caótico. Então Deus ordenou a Oséias, foi Deus que ordenou. Quem é o homem para contender com Deus e questionar ao Criador? Deus ordenou a Oséias que tomasse uma mulher de prostituições. Então foi Deus que ordenou. Deus faz coisas que nós não entendemos. Deus, com a sua voz, trovejas e faz coisas grandes, e os homens não compreendem. Assim também foi como Sansão, que vinha da parte do Senhor, Sansão casar com a mulher filisteia. E o seu pai, Manoá, não entendia, porque isso vinha da parte do Senhor e Deus estava planejando para destruir, fazer uma armadilha para os filisteus.
Então Deus, ele faz coisas que o homem não entende, não compreende, mesmo que não seja lícito. Não é lícito um homem crente casar com a mulher de prostituição, é julgo desigual. Não é lícito um crente casar com a mulher pagã, mundana, não é lícito. Mas nós vemos essas duas situações que foi da parte de Deus, mandado por Deus para uma determinada ocasião. Então Deus faz coisas grandes que nós não entendemos. Está escrito, revelado na sua palavra. A sua palavra foi escrita para entendermos e conhecermos a Deus e obedecermos a sua palavra. Então, através desta comparação, Deus preparou uma mensagem através da boca do profeta Oséias para distinguir, para semelhar o trágico que o povo de Israel estava em declínio. O povo estava desmoronando. Então o casamento trágico de Oséias e a sua palavra profética, ela entra em harmonia com a mensagem de Deus a Israel durante esse tempo. Então Deus ordenou a Oséias que tomasse uma mulher de prostituições. Oséias capítulo 1, versículo 2. Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostitui desviando-se do Senhor. Então, o Senhor mandou Oséias casar com uma mulher de prostituições, a fim de ilustrar a infidelidade espiritual de Israel. A infidelidade, o adultério da esposa de Oséias é registrada como uma ilustração da infidelidade do povo de Israel. Gomer vai atrás, que é a esposa do profeta Oséias, ela vai atrás de outros homens, de outros amantes, cometendo adultério conjugal, fidelidade conjugal, que é pecado diante de Deus. Ao passo que o povo de Israel corre atrás de outros deuses, das coisas do mundo, das coisas do sistema mundano, se envolvendo com as coisas do mundo, da Síria, do Egito, que Deus aborrece. Gomer comete um pecado de prostituição física, adultério conjugal. E o povo de Deus, que Israel, comete prostituição espiritual, adultério. É o que diz em Tiago 4:4. Adúlteras, infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, todo aquele que constitui amigo do mundo, parceiro do mundo, compartilha com as coisas do mundo, bota as coisas mundanas dentro da sua casa, dentro dos seus lares, é inimigo de Deus. Então esta é a mensagem que o profeta Oséias queria passar da parte de Deus para o povo do Senhor, para o arrependimento. Então nós vemos um paralelo da infidelidade de Israel e da esposa de Oséias. Um paralelo no livro do profeta Oséias, nós meditando, nós vemos isso aí. Quando Gomer abandona Oséias e vai à procura de outros amantes, está representando o papel de Israel a desviar-se de Deus, desviando-se da lei de Deus, da palavra do Senhor. Então, vem aí o julgamento divino da parte de Deus. Então, o casamento com esta mulher foi uma comparação para uma profecia bíblica, uma palavra da parte de Deus, como uma comparação, como uma semelhança, fazendo uma assimilação. Louvado seja Deus. É o que diz lá no livro do profeta Oséias, capítulo 12, e o versículo 10. E falarei aos profetas e multiplicarei a visão, e pelo ministério dos profetas proporei símiles
proporei símiles. Símiles quer dizer uma figura de linguagem, é uma comparação, uma metáfora. É o que semelha, é uma semelhança. Semelhar uma coisa com a outra. Então o casamento de Oséias, que foi real, foi comparado com a aliança que Deus fez com Israel. E a prostituição e infidelidade conjugal da esposa de Oséias é comparado ao abandono e apostasia de Israel, amando as coisas do mundo, as coisas do pecado e deixando a lei de Deus, tendo um coração dividido, um coração dúbio, um coração desviado. Oséias capítulo 10 e versículo 2: o seu coração está dividido. O coração do povo de Deus estava dividido. Ora amava Deus e ora amava as coisas do mundo. Ora amava a Jesus e ora amava as coisas do diabo. Ora estava fazendo mal e ora estava fazendo bem. É coração dúbio, dividido. Assim como a mulher de Oséias estava com ele, mas também estava com os amantes. Coração dividido. E Deus não quer coração dividido. Deus não quer meio termo. Deus quer um coração inteiro, para que os crentes, o povo de Deus, sirva a Ele com um coração inteiro. Ou tudo para Deus, ou nada para Deus. Ou tudo, ou nada. E muitos acham isso radicalismo, fanatismo, ou coisas semelhantes. Porque são crentes mundanos, crentes mortos, mornos espiritualmente, estão divididos, compactuando com o mundo, com o pecado, com a mídia, com a televisão, com a política, estão com o reino dividido, estão com as vidas divididas, a família dividida, porque estão amando o presente século mundano, tomando o modo e os padrões do mundo, as vestimentas do mundo, o comportamento do mundo, a linguagem do mundo, enfim, se comparando com as coisas do mundo. E a palavra do Senhor diz: não ameis o mundo, nem quem no mundo há. O sistema mundano não é para tomar o modelo, não é para amar, não é para ter contato. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes, porém, condenai, a reprovar. O povo de Deus tem que reprovar, condenar, se apartar de tudo aquilo que é trevas, que é aparência do mal, sair do meio deles, das coisas do ímpio, das coisas que produz iniquidade e pecado. O crente, ele é convocado a se apartar através da salvação perfeita e gloriosa de Jesus, através do muro da salvação que aparta o crente do mundo e do pecado, das coisas destrutíveis da alma, que produz iniquidade, que iniquidade é pecado diante de Deus. Então o crente, ele tem que se separar, sendo santo para Deus, e ser-me-ei santo, porque eu, Senhor Deus, sou santo. Deus, ele não dá a sua glória para ninguém, e nós devemos glorificar o nome do Senhor em todo o tempo. Nada neste mundo pode tomar o primeiro lugar de Deus, em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, no seio da igreja. Tudo aquilo que toma o primeiro lugar de Deus se chama de pecado, que é idolatria, que é uma obra da carne. E Deus já falara através do profeta Oséias a destruição da casa de Israel, espalhando ali, em que Acabe estava dominando, colocando todo tipo do culto de Baal, da Babilônia, dentro da casa de Deus, através da sua mulher ímpia, Jezabel, que o incitara para o mal, para o pecado. Então, desde o tempo do profeta Oséias, Deus já profetizou a destruição do povo de Deus que estava em apostasia, em malícia, em pecado. Quando Acabe, um rei ímpio, dominava e liderava, estava impulsionando e motivando Israel a pecar, a distanciar de Deus, sendo aconselhado por uma mulher ímpia, Jezabel, mulher de prostituição, de feitiçaria, de obras mundanas,
E o povo estava seguindo esse sistema, porque já estava globalizado, já estava impregnado no meio de Israel, os costumes da Babilônia. Então hoje não é diferente. Acabe está na frente liderando, e o espírito do anticristo, que é Jezabel, está lá dominando as mentes e os corações, dentro das igrejas, nas rádios dita evangélica. A mistura, profanação, músicas mundanas, profanas, músicas com ritmos mundanos, pregações de palavras vazias, pregações de palavras artificiais, no perigo de produzir salvação artificial. Nos programas de rádios ditas evangélicos, eles promovem a violência, divulgando crimes e sangue e cultura mundana e pagã. Dentro das igrejas, o culto a Baal é visto claramente. Os pastores cooperam com as coisas do mundo, incitam as pessoas para pecarem contra Deus, dizendo não tem nada demais. A política, a igreja se envolvendo com a política, que a igreja do Senhor é a política. Eles adotaram a televisão como o ídolo terrível que fizeram em Azera, dentro das casas, dentro dos templos, e assim deixando ao Senhor, provocando a ira de Deus com seus ídolos, através das redes sociais, através dos vídeos da mídia, através do YouTube, crentes viciados em YouTube, em filmes, em imagens, em trilhas sonoras, trilhas de cinematografias de filmes americanos, e colocando dentro da casa, dentro da igreja, e assim distribuindo para outros. Isso é idolatria, é pecado diante de Deus, promovendo a cultura pagã e as coisas do mundo pecaminosos que contaminam os olhos e adoecem o corpo. Isto é pecado diante de Deus. E esta geração está vivendo a mesma coisa que Israel estava vivendo nos dias antigos. Este povo está distanciado de Deus. As igrejas hoje estão vivendo um evangelho artificial, um evangelho de aparência, um evangelho morto. Tem nome de que vives, mas está morto diante de mim. Tem DVD, tem pregação, tem YouTube, tem muitas coisas, mas está morto. Não promove arrependimento, nem o verdadeiro avivamento da palavra de Deus, que o verdadeiro avivamento é o abandono do pecado e a obediência às sagradas escrituras, quando a família se sujeita aos pés do Senhor, em oração e súplica, através do Espírito Santo e debaixo de uma unção poderosa, que aparta o crente do mundo e do pecado, tendo uma vida justa e honesta diante do Senhor, tendo a sua casa em santidade, uma vida santa e irrepreensível diante de uma geração pecaminosa. Livro do profeta Oséias, capítulo 1, versículo 4, diz assim: disse-lhe o Senhor, põe o nome de Jezreel. Então aqui Oséias vai e toma uma mulher de prostituição, e tomou a Gomé, filha de Diblaim, e ela concedeu e deu-lhe um filho. E através desse filho Deus já ia cumprir a sua palavra, o juízo, a sua palavra, que ia exterminar o mal e o pecado. Capítulo 1 de Oséias, versículo 3. E foi-se e tomou a Gomé, filha de Diblaim, e ela concebeu e deu um filho. E disse-lhe, versículo 4, e disse-lhe o Senhor, põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Deus levanta Jeú como um rei de Israel para destruir a casa de Acabe. Veio Jeú ao encontro de Jonadab e disse: reto é o meu coração como o meu coração é com o teu coração. Sinceridade, transparência, mesmo espírito. Ele disse: se é, dá-me a mão e meu irmão será. E fez-lhe subir no carro e foi junto para a destruição da casa de Acabe de Jezabel. 2 Reis capítulo 10 versículo 15. Louvado seja Deus para todo sempre. E ali se cumpriu a palavra do Senhor também na boca do profeta Elias.
Oséias capítulo 1, versículo 5. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Então o fim da casa de Jezabel, o fim da casa de Acabe, o arco de Jezreel. Jezreel quer dizer Deus espalha. Quem comigo não ajunta, disse Jesus, espalha. Quem comigo não ajunta, espalha. Capítulo 1, versículo 11. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e se constituirão sobre si uma única cabeça. Sobre si uma única cabeça. E subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Deus espalha. Jezreel. Ali foi quando Acabe foi ferido. Veio um soldado na sua simplicidade, ateou um arco e feriu. E ele morreu, apesar de ele ter se disfarçado. E saiu também Josafá juntamente na peleja, ele com as vestes reais. E Acabe se disfarçou, se não tirou de si as suas vestes reais. Mas Deus, quando coloca a sua palavra em ação, pode se disfarçar, pode se esconder, pode mentir, pode enganar, mas a palavra de Deus vai se cumprir. Pode enganarem, pode mentir, pode levantar falso testemunho, pode dizer mentira, pode deturpar a palavra, pode se levantar falso profeta, mas a palavra de Deus, ela é a última palavra, ela é a palavra verdadeira final. Então Acabe foi e morreu, dita pelo profeta Elias, em cumprimento também da palavra do profeta Oséias, que Deus ia exterminar a casa, ia quebrar o arco de Israel. E ali Acabe morre. Os cães lambem, também juntamente com Jezabel, que os eunucos empurraram lá de cima, e ela desceram das masmorras e caiu, e só sobraram os pés e as mãos, e ficou uma caveira, e ali morta. E diz: quem diria, essa é a formosa Jezabel, é a belíssima Jezabel. E os cães lá comeram toda, só ficou os pés e a mão. E assim é o fim trágico daqueles que se esquecem de Deus. Os ímpios serão destruídos, e todos aqueles que se esquecem de Deus. E Deus, ele faz este julgamento, esse arrependimento, para tirar o mal e refrear o mal. E aqueles que estão no meio do caminho, para que tenham uma vida santa diante de Deus através do arrependimento. Porque o povo de Deus é como a areia do mar, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. O povo de Deus, que foi a promessa do Senhor, que falou através do seu servo Abraão, 1:10 do livro de Oséias: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Louvado seja Deus para todo sempre. Oséias capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concedeu, ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã, meu linho, meu óleo e as minhas bebidas. Aqui está o adultério da mulher de Oséias, a mulher que se desviou com a sua prostituição em adultério, com o seu pecado. E Deus compara aí que Israel deixa o seu Deus para barganhar as coisas do mundo, tendo representação aqui o pão, a lã, o linho, as bebidas. Eles barganham, negam a fé por causa de coisas alheias e materialistas. E a palavra do Senhor diz que o Senhor ia visitar esse pecado. 2:12: e devastarei a sua vida e a sua figueira, de que ela diz: é esta a paga que me deram os meus amantes, dos adúlteros, dos prostitutos.
Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. As bestas feras do campo devorou a Jezabel. Devoraram por causa do seu pecado. Assim também, as coisas do mundo estão devorando as famílias e a fé cristã. A desestrutura da sã doutrina nos corações dos crentes. O mundanismo está devorando, destruindo, tirando o altar de oração, culto doméstico, a verdadeira fé genuína, uma fé fervorosa, uma fé fervente. O mundanismo está acabando. Oséias 2:13, sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais lhe queimou incenso, e se adornou e se enfeitou dos seus pendentes, dos seus brincos, das suas gargantilhas, dos seus colares, e andou atrás dos seus namorados, dos seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Pecado de adultério, fidelidade conjugal, pecado de adultério, fidelidade espiritual. Está aí a revelação da palavra de Deus, palavra do Senhor, que é poderosa. E com isso Deus começa a ter uma contenda com o povo, com a terra, por causa do pecado. Oséias capítulo 4, o Senhor tem uma contenda com a terra, com os habitantes da terra. Miqueias capítulo 6, versículo 1, Deus contende com o pecado, porque só prevalecem as coisas do pecado, e ao ponto de o povo ser destruído por falta de conhecimento de Deus. O mundanismo tomou conta dos corações, e o mundanismo está destruindo os lares com as coisas mundanas e pagãs. Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Conhecimento da verdade, conhecimento da palavra de Deus. Disse-lhe Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando conhecemos a verdade da palavra de Deus, com temor e tremor, operando em nossa salvação, nós evitamos de ser destruídos, porque temos como alicerce a palavra de Deus, e a prática da palavra do Senhor. É o que diz em Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele que ouve estas palavras e a pratica. Então a palavra de Deus, ela é prática e deve ser obedecida. Tiago 1:22, e sede cumpridores da palavra do Senhor, não sendo apenas ouvinte, mas ouvir a palavra de Deus e a praticar, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra é do Senhor. Antes crescei na graça e no conhecimento da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 34 nos diz esta verdade: vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, não têm o conhecimento da verdade, digo para vergonha vossa. Muitos crentes, há tanto tempo de evangelho, há tanto tempo de crente, mas ainda não verdadeiramente, ainda não conheceu a verdade de Deus, ainda é menino. Ainda é menino, não tem um alimento sólido. Não tem um alimento sólido da palavra de Deus para discernir do santo e do profano. Ainda é menino. É o que diz no livro de Hebreus, capítulo 5 e versículo 12. Porque devendo já ser mestres, pelo tempo ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. É menino na justiça, é menino na verdade, é menino nas coisas certas e honestas, mas é adulto na malícia, é adulto no pecado. E a palavra do Senhor diz: sedes menino na malícia e adulto no conhecimento. Hebreus 5:14, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Ele tem discernimento do que é santo, do que é profano, do que é certo, do que é errado. E isto está alicerçado
no temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. É o temor a Deus. Se não tiver temor a Deus, não adianta tanto conhecimento. Se não tiver temor a Deus, não adianta tanto conhecimento e tanta largueza, como os doutores conhecem tanto, mas não têm temor a Deus e pecam, como os falsos profetas de Israel, como os sacerdotes do povo da casa de Israel. Eles tinham conhecimento da lei de Deus, mas pecavam e incitavam o povo ao pecado. A mesma coisa é hoje. Então devemos conhecer a Deus, a verdade de Deus, para não sermos destruídos. E o profeta Oséias, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6:3. Conhecer a palavra de Deus, conhecer a doutrina do Senhor, porque eu quero misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento de Deus e a verdade de Deus, mais do que holocausto, do que sacrifício, de tolo. Oséias 6:6. Conhecimento de Deus. É mais importante o conhecimento de Deus para se desviar do mal e o temor de Deus do que sacrifício de tolo, do que holocausto. É melhor obedecer do que sacrificar, diz o Senhor. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor, ela diz: por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e visitarei sobre ele os seus caminhos e lhe darei a recompensa das suas obras. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto também colherá. Gálatas 6:7. Comerão, mas não se fartarão. Oséias capítulo 4, versículo 10. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. Abandonaram ao Senhor. Enquanto estiver com o Senhor, Ele estará conosco, mas se o deixar, Ele também vos deixará. Porque deixaram de olhar para Deus. Olhai para mim, sereis salvos. Então o espírito de luxúria, o espírito de prostituição, Oséias capítulo 5, versículo 4, não querem ordenar suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito de prostituição, que é adultério espiritual, está no meio deles e não conhece o Senhor. O espírito de prostituição que a mulher de Oséias cometeu, assim também o povo de Israel estava cometendo a prostituir-se com as coisas do mundo, com os deuses estranhos, que não conhecem o Senhor. Porque o espírito de luxúria está enganando o povo. É uma serpente maligna de Satanás. O apóstolo Paulo falou: eu temo na minha saída que entre no meio de vós lobos devoradores, homens enganadores, assim como Satanás, a antiga serpente chamada Diabo, enganou a Eva. Assim também vós descaia da vossa simplicidade e seja enganado com os laços do diabo. Louvado seja Deus. O espírito de luxúria está enganando através da mídia, através das imagens televisíveis, através dos YouTube, dos vídeos, de tanta coisa, de mentira, de mexerico, de falatórios inúteis, de coisas semelhantes às coisas do mundo, do pecado, com falso pretexto de uma pregação do evangelho, um evangelho artificial, espírito de luxúria enganando e cegando a mente e os corações. Oséias 4:12, o meu povo consulta a sua madeira, a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana. Ele se corrompe apartando da sujeição do seu Deus. Louvado seja Deus para todos sempre. Eu não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem as vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam, com as meretrizes sacrificam, pois o povo não tem entendimento, será transtornado. Louvado seja Deus. Oséias 4:14. Povo errante, prostituto, evangelho prostituído, mentiroso, artificial, matando as vidas, erra o caminho de Deus. Nem eles entram no céu e nem deixam os outros entrar. Louvado seja Deus. A palavra do Deus nos chama para a santidade, para o abandono das coisas do mundo, não para ser elogiado por este mundo. Lucas capítulo 6,
Ai de vós que o mundo se alegra. Ai de vós que vocês fazem a vontade do mundo e o povo aplaude. Ai de vós que vocês fazem a vontade de todo mundo. Ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim fazia seus pais e aos falsos profetas. Lucas 6:26. Ai desses falsos profetas que estão aí, evangelistas da televisão, por aí, agradando ao povo, falando palavras segundo o coração do povo, agradando ao mundo, e o mundo aplaudindo, e Deus reprovando. Aleluia! Louvado seja Deus. O mundo odeia, o diabo odeia, o mundo odeia, o sistema pagão odeia a igreja do Senhor, porque nós testificamos que as suas obras são mais. João 7:7. O mundo não vos pode vos odiar, mas ele odeia a mim, porque eu testifico que as suas obras são más. Porquanto dele testifico que as suas obras são más. O mundo não vos pode odiar, mas ele odeia a mim. Ele odeia Jesus, ele odeia a igreja, ele odeia o servo do Senhor, porque nós testificamos com a palavra de Deus, a verdade de Deus, a verdade do conhecimento da palavra de Deus. E é necessário o homem se arrepender-se. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. No céu não entra pecado, no céu não entra pecado, mas só entra lavado no sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia, para todo sempre. Então a igreja tem que tocar a buzina, falar a verdade. Oséias capítulo 5, versículo 8. Tocai a buzina em Gibeá, a trombeta, e gritai altamente, louvado seja Deus. Tocando a buzina em Sião, Deus levantou como um megafone aqui na terra para anunciar sua grandeza. A igreja pregando o evangelho vivo, não o evangelho morto. Um evangelho vivo, não um evangelho artificial. Um evangelho mano a mano, que as almas, os homens sintam o sangue fervoroso, o sangue ardente em nossas veias, o sangue de Jesus, o fogo fervoroso do Espírito de Deus, o fogo pentecostal, mano a mano, em casa, em lares, pregando a palavra de Deus, o culto no lar, o culto na igreja. O povo precisa sentir a diferença, o povo precisa sentir, ouvir a palavra de Deus, aleluia, o fogo abrasador. O povo, as pessoas hoje, esta geração, estão vivendo meios magnéticos, meios artificiais. O homem, ele está vivendo numa vida de solidão, solitário. Tanta conexão, tanta mídia, tantos contatos através das redes, contatos tecnológicos, tantos contatos, mas ele está isolado. Esta é a verdade, ele está isolado no seu mundo virtual e o diabo está operando aí. Mas a igreja, ela precisa se congregar e juntar o seu povo na doutrina do Senhor, na palavra de Deus, e ganharmos almas para o reino de Deus, deixando a prostituição, deixando o pecado, deixando as coisas do mundo e fazendo a vontade do Senhor. Não mais vivo, mas eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Louvado seja Deus, glórias a Deus. E se o povo não se arrepender, como Israel não queria se arrepender, vão ser destruídos. E nós vemos uma coisa horrenda, no meio das famílias, uma coisa horrenda no meio das igrejas, uma coisa horrenda no meio de muitos crentes, uma coisa terrível. O fim vem, clamava o profeta Ezequiel. Oséias capítulo 6, versículo 10. Veja uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel é contaminado, prostituição, adultério espiritual, o mesmo pecado que a mulher de Oséias acometeu. Assim também estava o povo de Deus. E esta geração mimada e adúltera, geração Coca-Cola, geração micro-ondas, assim eu posso classificar numa linguagem de hoje. Uma geração mimada, uma geração gosto mais,
Uma geração que não aguenta nada. Uma geração misturada. Uma geração mesclada com o mundo. Uma geração que compactua com o mundo. Os filhos não têm diferença. Os filhos dos crentes não têm diferença. Umas vestes mundanas, linguagem mundana. Não tem bom testemunho, não tem bom comportamento. Nos colégios, ali nos colégios, felizmente está sendo apregoada a doutrina de Satanás. E temos que preparar nossos filhos com a doutrina do Senhor para enfrentar, assim como Daniel estava na Babilônia. Ele propôs em seu coração em não se contaminar e não se misturar com as coisas da Babilônia. Assim o perfil do povo de Deus em não se misturar com as coisas do mundo. Mas aqueles que não têm firmeza na doutrina do Senhor estão se misturando. Estão se mesclando com as coisas do mundo. É que diz o livro do profeta Oséias. Abra sua Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo 7 e o versículo 8. Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. O que é um bolo que não foi virado? É um bolo cru. Um bolo cru é meio termo, um coração dividido. Efraim se mistura com os povos. Deus não quer mistura. Deus não quer ver o seu povo misturado. Deus quer ver o seu povo separado. Deus quer ver um povo temente que se desvia do mal, como Jó. Desviando-se do mal. Tem muita gente que corre atrás do mal e do pecado, está viciado. É um bolo que não foi virado, é um bolo cru. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiro lhe devoraram a força, ele não sabe. Também as cães se espalharam sobre ele, e ele não sabe. E a soberba e o pecado de Israel testificarão em sua face. Todavia não voltaram para o Senhor seu Deus, nem o buscaram em tudo isso. 7:11 de Oséias. Porque Efraim é como a pomba, enganada, sem entendimento. Invocam o Egito e vão para a Síria. Efraim é uma pomba. A pomba é sinal de simplicidade. Disse-lhe Jesus: sede simples como a pomba. Mas em contrapartida temos que ter outra parte, a prudência de uma serpente. O povo de Israel, hoje muito que se chama povo de Deus, é simples como a pomba, mas está faltando a prudência de uma serpente. É simplicidade, é simples, mas está sendo enganado porque lhe falta a prudência. Lhe falta palavras de bom siso, Provérbios 1, 2 e 3. Ao jovem dá conhecimento de bom siso, assim como Davi tinha palavras de bom siso, palavras sisudas de conhecimento na palavra do Senhor, palavras verdadeiras. Efraim é como a pomba enganada, sem entendimento. Invoca o Egito e vão para a Síria. Sem entendimento, sem prudência. Invoca o Egito, a Babilônia, vão para a Síria. Se mistura, toma os costumes do mundo, toma os costumes dos povos. Se adequa conforme os ditames mundanos, ama as coisas do mundo. Vive assistindo programas, vídeos dentro da sua casa, mostrando a seus filhos, dentro da sua casa. Não tem um culto ao lar. Homens viciados na internet, no YouTube, dia e noite, passa a noite no YouTube, entra e vê, e ouve, e vê, e ouve. Eclesiastes 1:8, os olhos não se fartam de ver, e os ouvidos de ouvir. Quer sempre ouvir, curioso, quer ver. Louvado seja Deus. Põe a trombeta à tua boca, Oséias capítulo 8:1. É a trombeta de Deus pregando a verdade. Louvado seja o nome de Jesus, para advertir o povo do seu pecado e advertir do seu mau caminho, antes que venha o dia mau e terrível do Senhor. Louvado seja Deus. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Oséias capítulo 8 e o versículo 4. Porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar. Escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para eles como coisa estranha. Oséias capítulo 8, versículo 11 e 12. Deus escreveu a sua lei, a sua palavra, coisas grandes para o povo, para desviar-se da sua prostituição, do seu adultério espiritual, da falta do temor a Deus.
Mas a palavra do Senhor diz que, mas isso para eles foi coisa estranha. E o que diz a palavra do Senhor na carta de Timóteo? Que a doutrina do Senhor, muitos não suportarão a doutrina de Deus, tendo comichão nos ouvidos. É coisa estranha falar da santificação do espírito, da alma e do corpo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, não se vai sujeitar a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. E Oséias 8:12, mas isso é para eles como coisa estranha. É coisa estranha a doutrina de Deus. Os que estão vivendo no pecado, estão em adultério espiritual, acham estranho. E eles acham estranho não correres com vós no mesmo desenfreamento. Eles não têm freio. O crente fiel, ele tem o freio, o cabresto do Espírito Santo. O mundo, meu irmão, está indo de água para baixo, está indo no fundo do abismo. Mas a igreja tem doutrina, tem freio, tem cabresto. A igreja, os crentes, ele tem freio. Quando vai fazendo a curva, vai cair no abismo. A doutrina do Senhor vai aqui, pare, diminua, seja crente, seja diferente. Viva a minha palavra como a menina dos teus olhos. Provérbios 7:1. Louvado seja Deus. Mas muitos dizem, não profetizes coisas santas para nós, porque nós não temos prazer. Fala conforme os nossos corações. Fala conforme a nossa vontade pecaminosa. Não profetizeis para nós o que é reto, diz o Senhor na sua palavra. Isaías capítulo 30, versículo 10, que diz aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e tende para nós enganadores, lisonjas. Esta é a verdade da palavra do Senhor. O povo só quer ouvir aquilo que lhe agrada, que fala conforme o seu coração pecaminoso. Só quer ouvir palavra de vitória, enquanto o povo está desviado, distanciado do Senhor em prostituição espiritual. O povo só quer ouvir falar de bênção, de casa nova, de carro novo, de bens materiais, de porta grande, de emprego. Só se vê isso nas orações. Porta de emprego, porta de trabalho, porta de emprego. O povo é um coração materialista. É o Deus mamão. Ou serve Deus ou serve a mamão. Materialista, consumista. O povo acha estranho a lei de Deus. A lei. Escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para eles como coisa estranha. A lei do Senhor, a doutrina de Deus, está sendo estranho para este mundo pecaminoso, está sendo estranho para os crentes mundanos, está sendo estranho para aqueles que estão com o coração dividido, está sendo estranho para aqueles que estão com a vida dúbia, com a vida de duplo ânimo. Está sendo estranho. Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá, Mênfis os sepultará, o desejável da sua prata, as urtigas o possuirão por herança, e espinho haverá nas suas moradas. Oséias capítulo 9, versículo 6. Chegarão os dias da visitação, chegarão os dias da retribuição, e Jael saberá, o profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade, também avultará o ódio. Efraim era vigia junto com o meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos, um inimigo na casa do seu Deus. Livro do profeta Oséias, capítulo 9, versículo 6 até 8. Tem muitos obreiros na casa de Deus, está sendo como inimigo na casa de Deus, pregando contra a doutrina do Senhor, incentivando o povo ao pecado. Através das redes de televisão, através das redes sociais, através das rádios, tudo é evangelho artificial, convocando o povo para o pecado, ensinando o erro. Eles são inimigo da casa do seu Deus. Tiago 4:4. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então eles são inimigo de Deus. Inimigo de Deus, aquele que fala contrário à doutrina do Senhor,
contrário à sã doutrina, são inimigo de Deus. São contrário à lei de Deus. E isto virá o juízo para aqueles que são contrário à sã doutrina do Senhor. A sã doutrina da palavra de Deus. Virá o juízo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios, pecadores, para os profanos, religiosos, para os parricidas, que mata pai, matricidas, que mata mãe, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Então todo aquele que é contrário à doutrina do Senhor, que é inimigo da casa de Deus, ele é comparado ao mesmo pecado de um parricida, de um matricida, de um fornicador, de um roubador, de um sodomita, de um mentiroso. Todo aquele que é contrário, que é contra a sã doutrina, que sente comichão nos ouvidos, ele é comparado como qualquer outro pecado. É um inimigo na casa de Deus. Ele é inimigo de Deus, Tiago 4,4. É um inimigo na casa de Deus, Oséias capítulo 9, versículo 8. Tudo isso por causa da sua prostituição, do seu adultério espiritual. Assim como a mulher de Oséias adulterou e pecou, também este povo está pecando contra Deus. E só há um escape, o arrependimento. O escape é o arrependimento. Arrependimento é um abandono de tudo isso, do pecado, da ligação com as coisas do mundo. É se arrepender, é deixar literalmente. Abandono, arrependimento é deixar literalmente o pecado. Arrependimento sem abandono não é o verdadeiro arrependimento. Deus quer que o homem se arrependa do seu pecado. Senão virá um juízo terrível na vida de muitos, como já está acontecendo. O juízo de Deus se aproxima. Vamos olhar para cima. Jesus quer te salvar, quer libertar. Temei da glória, porque é vindo o juízo de Deus, o juízo temerário de Deus. Apocalipse capítulo 14, versículo 7. O juízo temerário de Deus, Jeová. O juízo, ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem, porque também ai deles quando deles me apartar. Efraim assim como o vitiro, está plantado em um lugar deleitoso, mas Efraim levará seus filhos ao matador. Efraim, que é o povo de Deus, está levando ao matador seus filhos, por causa da sujeição das coisas do mundo. Oséias capítulo 9, versículo 12 e o 13. Efraim levará os seus filhos ao matador, por causa da tua prostituição, por causa do teu adultério espiritual. Você vai acabar com sua casa e vai destruir os seus filhos. Não der mais disso, sacrificam seus filhos e filhas a demônios. Salmos 106 e 37. E os seus ídolos servirão de ídolos. Os seus ídolos, as coisas deste mundo. Muitos pais, consciente ou inconscientemente, oferecem seus filhos a demônios. Através da mídia, através da televisão, através dos celulares, através das redes sociais, através dos jogos, através dos eletrônicos, através da mídia dentro de casa, da mídia televisiva, da mídia digital, através dos objetos, dos brinquedos, através de roupas consagradas a Satanás e a diabo, com as imagens pagãs, as imagens pagãs da mídia, as imagens de idolatria do pecado. Gente em casa oferecendo seus filhos com brinquedos de moloques, de Satanás, com as coisas da mídia, tantas coisas da mídia, do desenho, e até mesmo colocam nos pratos, nas comidas, e vende da mídia, como tantas coisas da mídia, os desenhos animados por Satanás da mídia, coisas ferozes e destrutivas da mídia. Eles estampam nas camisas, eles estampam nas comidas, eles oferecem a seus filhos, ele vende as estampas da mídia, das imagens televisíveis da mídia, animais, coisas
animadas por Satanás, desenhos animados por Satanás, coisas da mídia, que invocam demônios. No demais disso, sacrificam e oferecem seus filhos a demônio. E por isso que não tem um crescimento espiritual. Por isso que seus filhos não desenvolvem como plantas bem desenvolvidas, Salmo 144. Para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na casa do Senhor. Eles não crescem na graça e no conhecimento. Não conhece quem é Deus. Não sabe fazer uma oração. Não sabe citar um versículo bíblico. Não sabe citar uma palavra. Não sabe cantar. Não sabe orar. A língua é travada. A língua é presa para as coisas de Deus. Muitas crianças falam tantas coisas das coisas do mundo, mas são travadas para falar as coisas de Deus. É o espírito do anticristo, da idolatria de Satanás, que tem adentrado nos corações e está impedindo, uma serpente maligna, destruindo na simplicidade, destruindo dentro dos lares, dentro das casas. E Efraim levará seus filhos ao matador. Louvado seja Deus. Efraim foi ferido e secou-se, e a sua raiz não darão fruto. Sim, ainda que gere, eu matarei os frutos desejáveis do seu ventre. Família destruída. Oséias 9:16. A malícia, toda a sua malícia se acha em Gilgal. A malícia do cristão vai lhe destruir. Vai acabar. Jeremias capítulo 2:19. Sabe, pois, porém isso, que a tua malícia e a tua apostasia te castigarão, te repreenderão, te destruirão. Então a malícia, a apostasia vai destruir, vai arruinar com o lar, com a família, com o casamento, vai arruinar, vai destruir a família. Devemos abandonar as coisas do mundo e do pecado. Tudo aquilo que não agrada a Deus devemos tirar dentro dos nossos lares. Os deuses estranhos, aquilo que toma o lugar de Deus, aquilo que compactua com as coisas do mundo, tem que ser retirado dentro dos nossos lares. Assim como Deus falou para Jacó em Gênesis 35. Tirai os deuses estranhos de vossas casas. Tirai tudo que é estranho, que não agrada ao Senhor. Tudo tem que ser tirado. Que tem contato com a mídia, com o mundo, tem que ser tirado de nossa casa, nossas famílias, de nossas roupas, daquilo que usamos, daquilo que vestimos, daquilo que colocamos para a nossa vida. Devemos passar pelo crivo do Senhor, pela peneira de Deus. Filipenses 4:8. É difícil, mas não é impossível, porque a porta é estreita. Mateus 7:13. A porta estreita é renúncia. A porta estreita é abnegação. A porta estreita é você aborrecer você mesmo. A porta estreita é negar as coisas do mundo. A porta estreita é você fazer a vontade de Deus. Então, numa grande visão celestial, nós vemos um povo santo, vestido de branco, uma vestimenta comprida, entrando pela porta estreita. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Uma porta estreita, onde só cabe você. As coisas do mundo não entram. Você vestido de branco até os pés, com a vestimenta comprida, simbolizando a modéstia cristã, simbolizando a pureza da salvação, a vestimenta da salvação. Assim como o leão da tribo de Judá, ele veio com uma vestimenta vestida até os pés, uma vestimenta comprida, entrando pela porta estreita, fazendo a diferença. Em contrapartida, um povo atrapalhado, com as vestes rasgadas, imundas, sensuais, espírito de luxúria, quem os engana, espírito de prostituição, numa porta larga, entrando com um falso evangelho, com um evangelho artificial, com a prostituição e adultério, pecado diante de Deus, entrando nessa porta larga, fazendo a sua vontade, agradando a todo mundo. Então esta é a visão que Deus mostra para a igreja, uma visão bíblica, uma visão doutrinária, uma visão baseada nas escrituras da palavra do Senhor Jesus. A porta larga, entrando o mundanismo, a sujeição ao seu Deus, o Deus desse século, ao ventre, as coisas vergonhosas do mundo. E Deus está falando para as pessoas que estão entrando na porta larga, e principalmente pessoas que se dizem crentes,
tem nome de que vive, mas está morto diante do Senhor. Confessam com sua boca, mas negam com as suas obras. Louvado seja Deus. Para que desperte do sono espiritual. Desperta, levanta-te, desperta-te, desperta do sono e Cristo te iluminará, te esclarecerá. Através de um arrependimento sincero e desviar-se do mal e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para seguir para Sião, porque é tempo de buscar ao Senhor. Oséias capítulo 10, versículo 12. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Isaías 55, 6. Buscar ao Senhor enquanto se pode se achar. Tem que buscar a Deus, tem que abandonar o coração dividido. Oséias capítulo 10, versículo 2. Seu coração está dividido, coração dúbio, Deus não se agrada. Tem que apartar do coração dividido, do coração dúbio, meio termo, amando as coisas do mundo e ao mesmo tempo quer amar as coisas de Deus. É tempo de buscar ao Senhor, é tempo de crescer na graça e no conhecimento de Deus. Oséias capítulo 10, versículos 15. Assim vos fará Betel, por causa da vossa malícia. O rei de Israel, de madrugada, será totalmente destruído. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Oséias capítulo 10, versículo 15. Assim vos fará Betel. Betel quer dizer casa de oração. Mas de Betel o povo está fazendo altar de idolatria, altar de pecado, que fez pecar ao Senhor. Pecado diante de Deus, roubando o tempo de Deus, tomando o lugar de Deus no coração. Temos que buscar a Deus de todo no coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso poder. Assim vos fará Betel, esse altar terrível que Jeroboão levantou em Betel. O povo estava seguindo, por causa da vossa malícia. A malícia está destruindo. Jeremias capítulo 2 e o versículo 19. A tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. A malícia, a apostasia está destruindo. Sabe, pois, e vê que qual mal, que mal e quão amargo é deixar ao Senhor teu Deus e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Assim vos fará Betel por causa da sua vossa malícia. O rei de Israel de madrugada será totalmente destruído. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias capítulo 11, versículo 7. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Desviar-se, adultério espiritual. Assim como a mulher de Oséias se desviou-se, pecou em adultério. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, bem que clama ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Louvado seja Deus. Temos que ser fiel a Deus. Temos que fazer parte do remanescente fiel de Deus. Assim como o remanescente de Judá é fiel ao Senhor, Deus conservará o remanescente. Muitos estão se desviando, muitos estão profanando o templo de Deus, muitos estão profanando os lares e as suas casas com ídolos terríveis, com as coisas do mundo e do pecado. Mas temos que ser fiel a Deus, o remanescente. Oséias capítulo 11, versículo 12. Efraim me cercou com mentira e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus e com o santo está fiel. Mas Judá, que é o remanescente da casa de Deus, domina com Deus e com o santo está fiel. Você tem que lutar como Jacó. No val de Jaboque é você e Deus. No val de Jaboque você vai lutar com Deus em oração perseverante para Deus lhe ungir, lhe separar, lhe abençoar e tirar as amarras de Satanás. Louvado seja Deus para todo sempre. Oséias capítulo 12 e o versículo 2. O Senhor também com Judá
tem contenda e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras, e o recompensará. No ventre pegou no calcanhar do seu irmão, e pela sua força como um príncipe se houve com Deus, como o príncipe lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou e ali falou conosco. Assim, sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Assim como Jacó lutou, Jacó como príncipe, pois Israel lutou, suplicou e chorou, achou graça diante de Deus. Gênesis capítulo 32 e versículo 22. Jacó lutou como anjo, assim também deve ser a igreja. Lutar e perseverar em oração, vigiar e orai, orai em todo o tempo. Louvado seja Deus, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Porventura, quando o Filho do Homem vier à terra, achará fé na terra? Então devemos nos converter a Deus, devemos nos arrepender. Para Deus, converte-nos, Senhor, e nos converteremos a Ti. Oséias capítulo 12, versículo 6. Tu, pois, converte-te a Deus. Tu, pois, converte-te a teu Deus. Guarda a beneficência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. Louvado seja Deus. Oséias capítulo 12, versículo 10. E falarei aos profetas, e multiplicarei a visão, e pelo ministério dos profetas proporei símiles. Então Deus, através da sua palavra, Ele usa a figura de linguagem, uma comparação, uma semelhança. Ele faz assimilação, semelhança. Então a mulher de Oséias o pecado do seu adultério é comparado ao pecado do povo de Deus. E através desse fato verdadeiro, desse fato real, Deus ele lança a sua palavra. E mesmo em pecado, em adultério, Oséias vai e toma a sua mulher de prostituição de volta, compra ela novamente, compra e diz: tu vais ser a minha esposa e tu vais me servir. Não mais te prostituirás com os teus amantes. Assim também Jesus, ele pagou o preço na cruz do sangue do Calvário, comprando a sua alma e sua vida. Não pequeis, não peques mais. Disse-lhe Jesus: vai e não peques mais. Jesus te chama ao arrependimento, Jesus te chama para fazer uma aliança. Teus pecados são perdoados, vai e não peques mais. Então assim como Oséias tomou a sua mulher de volta da prostituição e comprou com o dinheiro, assim também Deus nos comprou com o seu sangue. Deus nos resgatou com o seu sangue para servirmos ao Senhor só. Privado só de Deus. Somos as meninas dos olhos do Senhor, a esposa, a noiva do Cordeiro. E Deus não quer ver o seu povo misturado. Deus não quer ver o seu povo enganjado com as coisas do mundo. Nós somos as virgens prudentes do Senhor, esperando as bodas, as grandes núpcias do Cordeiro, para participarmos ali naquela grande mesa, com Abraão, Isaque e Jacó. Louvado seja Deus para todo sempre. Louvado seja Deus. Jacó fugiu para o campo da Síria. Israel serviu por uma mulher, e por uma mulher guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Assim como Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito, assim também Deus tem levantado os seus servos na terra para advertir ao povo do seu pecado. Deus tem levantado uma igreja séria e verdadeira, uma igreja santa diferente, uma igreja, a igreja do Senhor, que Deus tem levantado, que não se contamina nem mancha as suas vestes com as coisas do mundo, para advertir o povo do pecado. Por não haver profecia da palavra, o povo se corrompe. Então, o povo do Senhor, Deus levanta os profetas para lançar a profecia da palavra de Deus, para o povo deixar o pecado e não se corromper. Eu te conheci no deserto,
e em terra muito seca. Oséias capítulo 13, versículo 5. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Assim como Deus nos chamou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Antes eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Eu te conheci no deserto. Eu estava lá no deserto, em terra seca. Deus foi lá e me tirou do charco de lodo e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Assim também Deus faz uma comparação. Oséias pegou aquela mulher da prostituição, tomou aquela mulher de prostituição no pecado e fez a sua mulher para servir e ser somente sua esposa. Mas caiu em adultério e transgressão, em adultério marital. Mas mesmo assim ele foi lá e comprou e advertiu e tomou para ser sua única esposa. Assim também Deus, Ele quer lançar a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor e a sua bondade para servir a Ele só ao Senhor nosso Deus servir. E o livro do profeta Oséias, capítulo 14, último capítulo, fala da exortação ao arrependimento e a promessa de perdão. O perdão será concedido verdadeiramente para aqueles que se arrependem. Oséias capítulo 14. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe: expulsa toda a iniquidade, expulsa o mal, expulsa a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Então o povo com o coração arrependido dirá esta palavra. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu tenho ouvido e isso considerarei. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Oséias capítulo 14, versículo 8. Que mais tenho eu com os ídolos? Então o povo de Deus é para abandonar os ídolos das imagens televisíveis, os ídolos da mídia, os ídolos das imagens, os ídolos do YouTube, os ídolos que vicia, que toma e rouba o lugar de Deus na meditação da palavra de Deus. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Os ídolos, que mais tenho eu com os ídolos? A idolatria de Satanás, a imagem de Satanás, que é a imagem da besta, a imagem da besta, a imagem do homem, se engrandecendo 3 vezes mais. O número do homem é o número 6, e a imagem da besta é o 666, a imagem do diabo é o número do diabo, que é o homem se engrandecendo. A imagem da besta é a imagem do homem com seus pecados, soberba da vida, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça em nome de Jesus. Esta palavra é fiel e verdadeira e digna de toda a aceitação. Em nome de Jesus. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, Mário Leonel. Em nome de Jesus. Amém.